E aí, galerinha, beleza? Professor Alan de novo na área. E hoje nós vamos falar de um conceito importante, que é o conceito da alotropia. Bom, o fenômeno da alotropia só acontece com substâncias simples, tá? Foi um termo cunhado por um químico chamado Berzelius e que significa outro ou outra maneira, outra forma. Tá? Então, do grego allos significa outra maneira, outro, e tropos significa maneira. Então, outra maneira, outra forma. E esse termo foi usado para denominar um fenômeno que acontece somente com substâncias simples, que é quando um mesmo elemento químico ele pode formar várias substâncias simples. Lembrando da aula passada, substâncias simples são substâncias formadas por um elemento químico só. Tá bom? E as substâncias simples distintas vão ser conhecidas como alótropos. Bom, o primeiro caso de alotropia, e são 4 casos, é o caso do carbono. O carbono, o elemento carbono, ele pode formar 5 substâncias simples diferentes. E quando eu digo que elas são diferentes, é porque elas vão ter propriedades químicas e físicas diferentes, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, comportamento em relação à reatividade, se ela reage com outras substâncias ou não, tá certo? Então, assim, são substâncias simples, são formadas apenas por carbono, mas são totalmente diferentes. Agora, a explicação é por que elas são diferentes. Então, o primeiro caso é o caso do diamante. Veja que esses pontinhos que aparecem aqui estão representando os átomos de carbono, certo? E os tracinhos são as ligações. No diamante, o que você vai ter é esse emaranhado de ligações que acontece aqui, ó. Diferente do grafite, o grafite já é mais organizado, ó. Você vai ter carbonos com estruturas hexagonais fechadas e dispostas em camadas, certo? Ó, perceba que eles estão em camadas. Por isso que o grafite ele é tão fácil de ser partido e quebrado, por causa dessa disposição em camadas. Já o diamante ele é considerado o material mais duro que o homem conhece. Então veja que o carbono, o mesmo carbono, forma 2 substâncias simples diferentes, uma frágil e outra difícil. Dura. E a dificuldade de quebrar esse composto está só na forma como os átomos estão ligados, tá certo? O que explica isso é como os átomos estão ligados. Existe uma molécula que lembra uma bola de futebol, com uma figura geodésica, formada por 60 carbonos. O nome dessa molécula é chamada de fulereno. Tá aqui, fulereno é a molécula. Mas a gente costuma escrever só com L, tá? Não tem esse outro L, não. O fulereno tem essa estrutura, os carbonos estão aqui dispostos nessas posições, formando essa estrutura aí que parece uma bola de futebol. Ela é uma homenagem a um arquiteto, criador dessa figura, que é o Miller, um cara chamado Miller, Fuller Miller. E aí, em homenagem ao sobrenome dele, botou fulereno, tá? Mas também tem o fulereno de 70 carbonos, aqui, ó. Tá certo? Então, há essa diferença aí. Aí você me pergunta, mas, Alan, o fulereno serve para quê? O fulereno é utilizado na fabricação de nanotubos, certo? A gente abre a molécula nesse ponto, abre lá por trás e vão conectando várias moléculas de fulereno seguidos. E você vai ter um tubo, certo? Na escala nanométrica. 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Corresponde a você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão. Então, um pedacinho desse é chamado de 1 nanômetro. E esses tubos têm essa espessura, têm essa escala aí, tá certo? Então, os nanotubos são utilizados em tecnologias de ponta. São também formados por carbonos, ó. Tá aqui os carbonos, formando essas estruturas hexagonais e formam um tubo resistente, leve e com propriedades bem estáveis, tá? Não é tão reativo assim. E existe também o grafeno. O grafeno, ele parece muito, nessa imagem aqui não tem, mas o grafeno, ele é como se fosse o grafite, sendo que com uma camada só, uma espessura só. Então, isso aqui seria o grafeno, tá certo? Ele parece o grafite, sendo que ao invés de ele estar disposto aí em camadas, ele é formado por uma única camada. Ele é um bom condutor de eletricidade, tá?
Essa é a característica do grafeno. Então, nós temos essas substâncias aí, formadas pelo carbono. Diamante, grafite, grafeno, fulereno e o nanotubo, ok? O próximo caso de alotropia é o caso do oxigênio, ele é mais simples. O oxigênio ele pode formar duas substâncias simples diferentes, o gás oxigênio e o gás ozônio. O gás oxigênio, a diferença entre eles, do oxigênio para o ozônio, é a quantidade de átomos na molécula. Enquanto o oxigênio ele tem 2 átomos de oxigênio, o ozônio vai ter 3 átomos de oxigênio. Essa é a única diferença, tá? Aqui vai ter uma ligação dupla, nós vamos estudar isso mais futuramente. Aqui é uma ligação dupla e aqui é uma ligação dativa, tá certo? E todos eles vão estar estáveis. O oxigênio, ele é uma substância vital para a vida, né? Nós usamos o oxigênio na combustão dos carboidratos, lá dentro da célula, na mitocôndria. Mas o ozônio, ele é nocivo para a gente, certo? Ele é utilizado até para fazer a desinfecção da água, né? Aqueles equipamentos de purificação de água, alguns utilizam ozônio para matar os micro-organismos, tá certo? Então, há uma diferença entre eles aí. Bom, o próximo caso é o caso do enxofre. O enxofre, ele é formado por moléculas que apresentam 8 átomos de enxofre combinados. Então, o desenho seria esse aqui. São 8 átomos de enxofre combinados formando essa estrutura. E ele se apresenta na natureza com um aspecto sólido amarelo, tá? Sendo que ele tem 2 maneiras de formar cristais. A diferença está na sua cristalização. Ele pode formar cristais arredondados, como mostra essa figura aqui, e ele pode formar cristais pontiagudos, lembrando muito batata palha. Eu já ouvi os meninos na minha aula comentando isso. O professor lembra batata palha. Então a gente tem esses 2 tipos de cristalização, tá certo? Um mais arredondado e um mais pontiagudo, lembrando batata palha. E aí, o enxofre com esse tipo de cristalização mais arredondado é conhecido como enxofre rômbico, enquanto o enxofre que tem as palhinhas vai ser o enxofre monoclínico, tá certo? Então tem essa diferença aí, ok? E o último caso de alotropia é o caso do fósforo. O fósforo ele pode originar 2 tipos de alótropos, o fósforo branco e o fósforo vermelho. Tá aqui a diferença na imagem, ó, fósforo branco, fósforo vermelho, bem óbvio, né, a diferença. O fósforo branco ele é extremamente reativo com o ar, tá? Quando ele foi isolado, percebeu-se que quando ele era exposto ao ar, ele pegava fogo sozinho. Por isso que ele tem que ser armazenado, submergido em água, como está aqui na imagem, na figura, tá certo? E é por causa dessa característica que o fósforo recebeu esse nome. O fósforo, do latim, significa portador da luz, fósforos, com pH, significa portador da luz, porque ele tinha essa característica de pegar fogo espontaneamente exposto ao ar. Já o fósforo vermelho, ele não tem essa característica, ele é estável. Isso aqui, ó, já mostra uma diferença de propriedade da matéria, a propriedade química chamada de reatividade, certo? Ele tem reatividades diferentes, tá certo? E qual é a diferença entre eles? A explicação está só na molécula. Enquanto o fósforo branco, ele apresenta moléculas de P4, que é essa aqui, moléculas que são formadas por 4 átomos de fósforo ligados formando essa estrutura, o fósforo vermelho tem uma infinidade de átomos ligados. Então, como a gente não sabe a quantidade certa, a gente usa o N de enésimo para dizer que são vários átomos, tá certo? E o fósforo vermelho, ele é formado com essa estrutura que é, na verdade, uma combinação de vários desses. Então, quando você pega uma molécula de P4 e vai ligando um após o outro, formando uma estrutura maior, você vai ter o fósforo vermelho, tá certo? E diferente do que os outros pensam, que muitos pensam, o fósforo, ele não está na cabeça do palito de fósforo, tá? Ele fica na lixa. Lá na lixa da caixinha, você tem o fósforo e silicatos, areia. E na cabeça do fósforo, você tem um clorato de potássio, resina e a madeira. O clorato de potássio, quando você atrita com o fósforo, aquele atrito vai gerar um pouco de calor. Esse calor, que nós chamamos de energia de ativação, vai fazer com que a reação comece, que é a reação entre eles, liberando calor, queimando o clorato, né? O clorato ele vai liberar oxigênio, ele vai se decompor, no caso da combustão, no caso da queima, do calor, o clorato ele vai se decompor liberando gás oxigênio. E o oxigênio vai manter a chama acesa, tá certo? Então, muito diferente do que muitos pensam, o fósforo não está na cabeça do fósforo, tá? Está na lixa, beleza? Lá na cabeça do fósforo nós temos clorato de potássio. Bom,
Bom, então por hoje é só. Nossa aula hoje foi bem rápida, tranquila, só para comentar esses conceitos sobre a alotropia. Muito importante isso aqui, tá, pessoal? Principalmente a alotropia do carbono, ok? Espero mais uma vez ter ajudado, tá, a conquistar o sonho de vocês e aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Forte abraço, sucesso a todos e valeu!